Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 20 de junho de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária do exercício de 2022, da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação e impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valtir José Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia.
Boa noite. Para refletir. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam, salva-me dos homens maus, livra-me destes assassinos. Salmos 59, versículo 1 e versículo número 2. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 112 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria municipal competente para que inclua a rua Basílio Orbachuk, no bairro Cristo Rei, no programa de asfaltamento municipal. Justificativa. Visando a padronização das vias públicas, a pavimentação em asfalto proporciona mais segurança aos munícipes, visto que, com a nova pavimentação, também se renova a sinalização de trânsito. Número 113 de 2022, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, que, por meio da secretaria competente, possam instalar 3 hastes para iluminação pública na rua Seno Carlos Muxfeld, no bairro São Gabriel. Justificativa. A referida rua não possui em todos os postes a iluminação, e todos os moradores realizam o pagamento da iluminação pública. Por isso, se faz necessária a instalação para se ter mais segurança e qualidade de vida. Número 114 de 2022, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, que juntamente com a secretaria competente possam realizar obra de asfaltamento na rua Seno Carlos Muxfeld, do bairro São Gabriel, por pelo menos uns 50 metros. Justificativa. A referida rua possui um ângulo de elevação bastante acentuado, trazendo muitas dificuldades para os moradores, principalmente em dias chuvosos e que acarreta em falta de segurança. Por isso se faz necessária essa pavimentação, pois dessa forma melhorará em muito a qualidade de vida de todos os moradores e das pessoas que por ali passam. Número 115 de 2022, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com as secretarias envolvidas para incluir no programa de pavimentação asfáltica a rua João Bajesque, no bairro Limeira, nesta cidade. Justificativa. Na busca de promover o desenvolvimento urbano em nosso município, é de suma importância que, para tal, seja desenvolvido o asfaltamento na região dos bairros de União da Vitória. Número 117 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal que entre em contato com as secretarias competentes para que seja executada a revitalização da Praça Lorde Baden-Powell, localizada entre a Avenida Abilon de Souza Naves, Rua José Pioli e Rua 14, no conjunto habitacional Bento Munhoz da Rocha Neto, distrito de São Cristóvão. Hoje essa praça encontra-se bem localizada. Robert Sperson Smith Baden-Powell nasceu dia 22 de fevereiro de 1857, em Londres, Inglaterra. Foi oficial do exército inglês, exercendo suas atividades militares na Índia e na África do Sul. Justificativa. A prática do escotismo tem como premissa o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, sejam eles morais, cívicos, sociais, espírito de grupo, caráter, ajuda mútua, entre outros. Para tanto, deve estimular cada vez mais os grupos de escotismo. Na busca por aflorar gradativamente o respeito ao semelhante e o progresso como sociedade, é que temos por obrigação propiciar condições reais da execução das atividades de escotismo e as melhorias nessa praça. Certamente ajudará nessa empreitada.
Número 118 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a secretaria competente, possam realizar serviço de tubulação ou oficiar os responsáveis para instalar tubulação nas proximidades da BR-476, numeral número 1020. Justificativa. Nesse ponto existe uma valeta a céu aberto e se faz necessário sua tubulação para evitar mau cheiro, bem como todo tipo de animais. A população que mora nessa região pede para que as medidas cabíveis sejam tomadas o mais rápido possível. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Valtir Rático para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontram-se inscritos a senhora Adriane Aparecida Tomkiewicz para falar sobre o CRAS e os vereadores Emerson Lourenço de Souza e Anderson Luiz Cardoso Cripa. Cripa Luiz Cardoso. Nesse momento, concedo a tribuna à senhora Adriane Aparecida Tomkiewicz para falar sobre o CRAS do município de União da Vitória. Boa noite a todos e todas. O meu nome é Adriane, sou pedagoga, sou funcionária do município aqui de União da Vitória e atualmente estou na coordenação dos CRAS. Temos hoje como nossa secretária Cleonice Moller. Então, o Centro de Referência de Assistência Social CRAS, Centro de Referência de Assistência Social CRAS, é um equipamento público no qual são oferecidos serviços, programas e benefícios com o objetivo de prevenir situações de risco e de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Atualmente, em União da Vitória, nós temos 2 equipamentos que estão em funcionamento e um em processo de implementação, onde a demanda, no momento, é atendida na nossa Secretaria de Assistência Social. Temos um CRAS que fica no distrito de São Cristóvão, na rua Papa João 23, no bairro Salete, e atende atualmente 9 bairros. Temos o outro CRAS, que fica na rua Jacob Teresca 247, no bairro Rocio, que atende 9 bairros também. E a Secretaria de Assistência Social atende 16 bairros e 16 bairros do interiores, mais 16 interiores. O nosso sistema, ele é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, onde dentro desse sistema nós temos o Cadastro Único, que promove acesso aos programas como Auxílio Brasil, Tarifa Social, Programa do Leite das Crianças, da CIAB, bolsas de estudo que nós temos no nosso município, a bolsa do ISS, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, carteira de idoso, o ID Jovem, a isenção de documentos para os nossos municípios, entre outros auxílios que nós temos. Atualmente, nós estamos retornando com os nossos grupos. Nós temos o Grupo PAIF, que é o Programa de Apoio Integral à Família, que é o carro-chefe do CRAS, e também os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Atendemos hoje os seguintes grupos de oficinas: grupo de mulheres, grupo de idosos, grupo do jovem aprendiz, o qual eu tenho o maior orgulho, grupo de crianças, grupo de violão, grupo de danças, grupo de artesanatos e outras oficinas aqui que acabamos não colocando aqui. Também temos atualmente o programa do Jovem Aprendiz, com 9 adolescentes trabalhando no Banco do Brasil, Copel e Caixa Econômica. Esses 9 aprendizes têm apoio da Associação Familiar, que fica em Curitiba. Auxiliamos e mantemos grupos atendidos do SENAC, com cursos de auxiliar administrativo, culinária, cursos de beleza. Todos esses cursos são feitos com inscrições dentro do CRAS e eles são gratuitos para a nossa comunidade. Fazemos mensalmente ações no interiores do Rio Vermelho e são domingos, atendendo em torno de 400 pessoas. Nesse momento, estamos fazendo um mutirão para verificação de identificação das famílias em situação de vulnerabilidade social cadastrada no nosso cadastro único. As nossas demandas ainda temos
no CRAS de São Cristóvão, em torno de 1.700 atendimentos, no Rossio, em torno de 800 atendimentos mensais, e no centro também em torno de 800 atendimentos mensais. Esses atendimentos eles são realizados a partir da demanda espontânea dos encaminhamentos realizados pelo Poder Judiciário, Conselho Tutelar e da Rede de Proteção da nossa cidade. Qualquer pessoa que observa um indivíduo em situação de vulnerabilidade social pode entrar em contato com os CRAS pelos telefones 3522-7500, 3522-0968, 3522-4748, no ramal 1, ou pelos os endereços que já nominei. Todas as necessidades identificadas e solicitações de atendimento são vistas em loco, mas necessitamos o apoio dos cidadãos que nos procurem, dando o endereço e dados para que sejam feitas essas verificações com a nossa equipe técnica. Agradeço a todos os vereadores que já conhecem o nosso trabalho e convido aos que não conhecem. Estamos com as portas abertas para vocês conhecerem. Obrigado. Muito obrigado. A Adriana Aparecida Tonquiestes, que hoje esteve aqui explanando a respeito do CRAS do município de União da Vitória. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Emerson Lourenço na tribuna. Primeiramente, muito boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Ferroviário que está aqui hoje presente, os representantes. Prometo ser breve, porque o que eu tinha que falar eu fiz ontem uma live e já explanei o que deveria. Já é de conhecimento público, né, o que está acontecendo no nosso município, o problema do fundão, né? Vamos de novo aqui debater esse problema e vamos vir aqui outras vezes e outras vezes e outras vezes. Por quê? Porque o problema do fundão, como foi falado já em outras vezes aqui nessa mesma casa, por mim e por outros vereadores que aqui estão, que esse problema do fundão vai acarretar mais e mais problemas para o município de União da Vitória. Infelizmente, uma parcela ainda do município de União da Vitória vem o problema do fundão apenas como um problema da Prefeitura de União da Vitória, o que, na verdade, não é. Sempre defendi a tese de que esse problema do fundão vai acarretar problemas gravíssimos no nosso município. Eu vou fazer uma comparação aqui meio absurda, mas é a comparação mais real desse problema do fundão. O fundão de União da Vitória é como se fosse uma pessoa com câncer terminal. Por quê? A pessoa com câncer terminal, você consegue manter a pessoa viva com drogas, com morfina, com medicamentos, mas você sabe que ela vai morrer. O problema do fundão é exatamente assim. Eles estão tentando fazer o quê? Vender o patrimônio da cidade para postergar uma morte do fundão. Eu sempre falei isso. Debati, inclusive, com aquela empresa que veio aqui apresentar uma solução para o fundão. Infelizmente, gente, nós temos que ser realistas. O fundão não tem solução. Ele vai quebrar. A prefeitura pode vender o prédio da prefeitura, pode vender o estádio Antíoco Pereira, pode vender o ferroviário, pode vender a Uniuv, pode se desfazer do aeroporto. Não vai salvar. Não vai. Eu falei ontem na minha live sobre isso. O que tem que acontecer na União da Vitória, gente, é o seguinte: é uma intervenção federal aqui. Porque os ex-prefeitos têm que ser responsabilizados por esse rombo na prefeitura. Esse rombo começou lá atrás, quando o ex-prefeito Ayrton Roveda, emprestou dinheiro da prefeitura para poder pagar salários e 13º dos funcionários, né? Daí, as outras gestões, o ex-prefeito Pedro Ivo deu aval para essa situação. Veio o prefeito Ussenbach, ficou 8 anos sem reajustar esse problema, que acarretou numa bola gigantesca. Veio o prefeito Juco, que foi o único, que pelo que eu sei, pelos depoimentos que eu tenho aqui, inclusive depoimentos do Ministério Público, se alguém quiser eu passo os depoimentos aqui, está gravado em vídeo, que foi o único que
que pagou essas parcelas. Daí veio o prefeito Pedro Ivo, ficou mais 4 anos, e daí veio o golpe de misericórdia na gestão do Santinho Roveda, quando ele decretou de 20% a alíquota para arrecadação, baixou para 2%, numa lei inconstitucional aprovada por esta casa. Essas pessoas, ex-prefeitos e os vereadores que aprovaram essa lei, vão ter que ser responsabilizados. Porque isso aqui acarretou nesse problema que nós estamos tendo aqui hoje. Né? E por que o prefeito ex-Santinho Roveda fez essa lei de arrecadação, baixou para 2% essa alíquota? Para que sobrasse dinheiro no caixa dele, para ele fazer obras na cidade. Né? Daí é fácil você fazer obras sacrificando o outro lado. Né? Infelizmente, quem vai pagar essa conta vão ser os funcionários da Prefeitura de Ana Vitória a longo prazo e a população de Ana Vitória. Né? Eu sempre deixei claro aqui a minha tese, gente, de que isso aqui vai estourar uma hora. Né? O que tinha que acontecer na Ana Vitória, como eu já falei antes, é uma intervenção do governo federal. E isso não é uma coisa absurda de acontecer, gente. Se a prefeitura se tornar insolvente, não conseguir manter o fundo, não consegue o certificado federal, a CRP. E se você não conseguir emitir essa CRP, o que acontece? Bloqueia-se as verbas federais para o município de Ana Vitória. E daí pode acontecer uma intervenção federal. Eles mandam um interventor aqui, o prefeito vai ser afastado e o interventor vai colocar a ordem na casa. Infelizmente, como eu falei, já comentei isso, inclusive com o promotor, ele falou assim, olha, Emerson, é uma medida drástica, mas infelizmente necessária. Porque esse problema do fundão que está acarretando aqui não é um problema de uma gestão, de 4, de 5 anos. Já se acarreta lá desde o ano 2000. E foram empurrando com a barriga. Inclusive, nos depoimentos que eu tenho comigo, as pessoas que deram depoimento foram categóricas, todas falaram, olha, os prefeitos foram avisados. Então, se eles foram avisados e não tomaram providência, eles vão ter que ser responsabilizados na justiça. Então, eles têm que responder, sim, por esse problema. E o que está acontecendo agora em Ana Vitória? Estão querendo se desfazer de patrimônios. Né? Caso mais recente, sábado tivemos uma reunião ali no campo do Ferroviário, com algumas representantes lá, advogados estavam lá, e nos passaram o seguinte, que querem leiloar o campo do Ferroviário. Primeiro, 2 erros gravíssimos, por um preço muito abaixo do que vale realmente. O pedido inicial está em 14 milhões, querem vender, leiloar por 14 milhões, sendo que ali vale, no mínimo, 27 a 30 milhões de reais. Especulação imobiliária por trás disso, gente. Né? É muito fácil você querer se desfazer. Eu vou falar um alerta para vocês aqui. Vamos supor que esse terreno eles consigam leiloar judicialmente, lá na frente. Vamos dizer que eles consigam. Vocês prestem atenção quem vai comprar esses terrenos. Vocês vão ter a resposta do que eu estou falando aqui. Então, a gente tem que ficar de olho aberto no que está acontecendo na Vitória. Mesma coisa a Uniuv. Olha o patrimônio que a Uniuv tem. Vão se desfazer de um patrimônio daquele para quê? Para jogar dentro do fundão? O dinheiro vai durar lá 10 meses, 1 ano, e acabou. E acabou a Uniuv, daí passam para o estádio do Ferroviário, daí já não tem mais, vão fazer o quê? Agora está o problema lá do aeroporto. Já entraram com pedido de despejo, né, de todas as pessoas que têm hangar lá. Por que querem se desfazer do aeroporto? O que tem por trás lá? Nós sabemos que está correndo conversas aí que querem construir lojas e condomínio lá. O que tem que ser feito no aeroporto de São Cristóvão é o que foi feito em Caçador. Chamaram o prefeito de Caçador de louco, que o cara não tinha juízo. Ele falou, não, eu vou modernizar o aeroporto aqui. E foi o que ele fez. Vá lá em Caçador e olhe hoje quantas empresas, indústrias se instalaram em volta da cidade. Por quê? Porque tem escoação
A cidade progrediu, é uma empresa atrás da outra. Caçador, se não me falha a memória, passou da 37ª economia do estado de Santa Catarina para a 7ª, 4ª, está ali. Porque teve um prefeito que peitou todo mundo lá e falou, não, eu vou fazer do meu jeito. E o cara está certo. Agora, o que querem fazer aqui? Construir casa, construir loja e acabar com um aeroporto da nossa cidade. E não venham dar desculpa que, porque tem 2 aeroportos no nosso município, porque tem um aeroporto agora a construir em Porto União. O aeroporto de Porto União não está legalizado pela ANAC, porque eu me certifiquei disso. Ele está certificado como um aeroporto particular, e ele não tem capacidade para certos tipos de avião para pousar lá. Então, nós temos que lutar, e se depender de mim e de todos os representantes que estão aqui, do grupo do ferroviário, inclusive tem professores da Uniuv, essas pessoas que querem manter a cidade, nós vamos lutar. Porque eu falei ontem na minha live, nós não temos que erguer aqui bandeira porque eu sou do PT, porque eu não me dou com fulano, porque eu sou do PSDB, porque eu sou do PR. Não, acabou isso, gente. Nós temos que defender o município, o patrimônio do município. Se essa gestão que vem há 30 anos, porque é uma gestão só, vocês sabem o que eu estou falando, porque sai prefeito de esquerda, entra prefeito de direita, sai prefeito de esquerda, entra prefeito de direita, e a panela lá é a mesma. A mesma há 30 anos. E o que nós estamos colhendo desses 30 anos? Prejuízo. Né? Não vão conseguir salvar o fundão. Não vão. Mas olha, gente, não vão conseguir. Que em 452 milhões, mas não vão pagar nunca. Eles querem só postergar a morte desse fundão. Foi o que eu falei agora, comparei. Infelizmente, é como se fosse um doente terminal e vai acabar acontecendo isso. Vão conseguir vender um patrimônio aqui, jogam lá dentro, 10 meses acaba o dinheiro. Daí vende outro patrimônio, mais uns meses acaba o dinheiro. E daí vai chegar uma hora que não vai fazer o quê? Não vai ter dinheiro em caixa, não vai ter patrimônio, e vai acontecer o quê? Vai quebrar. Eles só querem respirar para as eleições. E eu acredito que ainda nem vai estourar nessa gestão o maior problema, que vai ser a quebra do fundão. Eu acredito que eles vão conseguir empurrar esse problema até a próxima eleição, porque falta 2 anos para a próxima eleição de novo. Nós já estamos praticamente do meio para o fim de 2022, 2024 tem outra eleição. Eu tenho pena do próximo prefeito que vai entrar nessa prefeitura. Esse vai sofrer. Esse vai sofrer. Porque eu quero ver da onde que vão. Se venderem estádio do ferroviário, se vender a Uniuv, se vender o aeroporto, o próximo prefeito não vai ter o que vender, não vai ter dinheiro e vai estar com um baita problema na mão, que é o fundo. E todo mundo está... A senhora quer falar alguma coisa? Quem falou ali? Ah, tá. Desculpa. Então é isso, gente. Eu estou aqui só para esclarecer, para passar para vocês o problema. Como eu falei ontem na minha live, eu espero que a população da Ana Vitória abrace a única bandeira que nós temos que abraçar nesse momento. Não é porque apoio um político, porque apoio o outro político. Nós temos que apoiar, salvar o nosso município. Porque do jeito que está indo, ele vai entrar em colapso. Não vai ter dinheiro, não vai mais ter bens, e a coisa vai ficar muito feia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu torço para que tenha uma intervenção federal aqui. Me desculpe, mas é uma coisa que tem que acontecer. Para que todo mundo abra o olho do que está acontecendo. Vocês vão conseguir empurrar mais 1, 2 anos, 3 anos. Mas o próximo prefeito não vai conseguir empurrar. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Nesse momento, concedo a palavra na tribuna para o vereador Anderson Cardoso. Que tenso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa casa e de forma online também. Gostaria também de dar as boas-vindas, né, a todos os familiares, né, os ferroviários. Eu não poderia deixar de usar essa tribuna também
para deixar aqui a minha fala e o meu posicionamento referente a essas famílias, referente a essa situação que vem acontecendo em nossa cidade e referente, né, a esse leilão de número 001/2022, processo administrativo número 113/2022, referente ao ferroviário, né, que segundo a licitação será para custeio previdenciário da aposentadoria e pensões dos funcionários da administração pública direta e indireta do município de Nona Vitória, o FUNPREV, que está previsto para ocorrer no dia 5/7/2022, às 10 horas, de forma virtual. E como foi falado, né, o valor inicial aí de 14.500.000. Então, primeiramente, quero deixar aqui um pouco, né, da minha história, né, como ferroviário, onde eu sou neto de ferroviário. A minha avó, a dona Luísa, ela morava na casa ali da rede, aquela casa bem de frente, com o portão ali com a entrada do campo de futebol. Está aqui também o meu tio Luiz, se faz presente. Ele sabe do que eu estou falando. Então, por anos, né, eu frequentei a sua casa, por anos eu joguei bola ali, treinava na escolinha VG Ferroviário, com o Valdir Gelling, com o Edinho, o Mica, o seu Chips, até o próprio preparador físico, o Márcio, né? Então, por anos, participei também de jantares ali na sede, jogando bola com o Zofer, né, que é um time aí de história em nosso município, o qual meu pai também foi campeão ali muitas vezes, tem suas fotos espalhadas lá, minhas, dele, né, pelas paredes aí do salão principal. Sou parceiro também dos moradores, né, ali das casas da rede. Eu vejo aqui muitos amigos, né? O Leandro Farias, mais alguns outros moradores, o Edmilson, está sempre ali pela locadora também conversando comigo. Sabe que desde o começo do meu mandato eu tenho buscado ajudar, né? No que é pedido para mim, eu tenho recorrido aí ao executivo e nós estamos sendo atendidos. Mas, meus amigos, não adianta às vezes eu querer agir aí com o coração, né, e não com a razão. Porque a gente precisa realmente levantar diversos pontos aí, que levam a uma intensa discussão e opiniões. Como, por exemplo, o valor realmente que foi avaliado ali. Seria esse mesmo o valor ou ali vale mais, né? Então, precisa ser analisado isso também. Eu fui chamado também no sábado, né, que passou agora para uma reunião, teve lá também o vereador Pires presente, alguns jogadores, pessoal que mora, que trabalha ali, e fui para ouvir, né, os questionamentos, as sugestões que foram levantadas lá, e eu não pensei duas vezes, né, fui até lá, me coloquei à disposição para ajudar de alguma forma. Mas o que eu vi que foi lá, infelizmente, meus amigos, mais um discurso político, né, por parte de alguns interessados ali, e vi que não era muito referente ao interesse do ferroviário. Mas, enfim, eu quero deixar bem claro para vocês que esse assunto não seria, no caso, para trazer para a Câmara, porque, às vezes, ainda jogar os vereadores, né, contra os ferroviários ou contra a população. Então, vocês que nos acompanham aqui, fiquem atentos a isso, né? Atento, às vezes, a fake news, atento, às vezes, a só falação, que às vezes não vai chegar em nada. Então, esse assunto ele já vem de longa data. E ele deve ser resolvido com o executivo, né? E com a parte jurídica. Porque eu peguei todo o contrato ali, peguei toda a papelada com o Valdir Gelling, estudei um pouco ela. Ali se trata de um comodato, né, que foi realizado pelo então prefeito na época, o Pedro Ivo, com a Associação do Ferroviário. Então, nós precisamos saber também se isso realmente poderia ser feito ou não, né? Então, precisa ser, pessoal, de forma, né, jurídica. Isso. Qual o benefício, né, que esse acordo vai trazer, sim, para a cidade, para os munícipes, o valor que volta todo mês, né? As pessoas que recebem esses valores, para cuidar de toda aquela estrutura. Né? Sabemos que ali é cobrado valor, né, para jogar futebol, o aluguel, né, de salão, tudo, o bar, mas, enfim, só quero deixar claro para vocês que, da minha parte, como vereador, né, como eu tenho ali familiares que têm história ali no ferroviário, o que a gente puder fazer realmente, né, se tiver algo via Câmara Municipal que a gente possa fazer da minha parte, pode ter certeza que eu irei fazer, né, eu irei assinar
Mas, como eu falei, o que dá para entender, né, aqui, que realmente se trata do executivo e da parte jurídica. Até o Márcio, quando discursou lá, né, ele falou realmente na defesa do ferroviário. Mas, como todos sabem aqui também, ele é presidente do Sindicato do Magistério, aonde, por um lado, ele também defende essa questão de que não vai se pagar os funcionários com terreno, e sim em dinheiro. Então, ele até questionou o executivo, né, para fazer algo para poder pagar esses aposentados e as pensões. Então, tem esses dois lados aí, né, que precisa ser visto. Se eu não me engano, há alguns anos atrás, até a gente ficou de levantar essa papelada. Se eu não me engano, eu vou levantar isso e passar para vocês. Não sei se o próprio Márcio não chegou até a assinar um documento passando, né, o terreno para o fundo. Então, só essas questões, pessoal, que a gente tem que levantar, sabe? É só isso que precisa levantar e trazer e apresentar para vocês. Então, como eu falei, se tiver algo da minha parte, eu vou fazer, eu vou ajudar. Mas o que se trata aí é a parte jurídica. Seria apenas isso que eu queria deixar bem claro aqui a todos, o pessoal aí que é ferroviário, que é aposentado, que é familiar, que moram nas casas ali também, que a gente está à disposição para dialogar, para conversar e para achar aí uma melhor solução. Tá bom, meus amigos? Seria isso. Nobres vereadores, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Eu gostaria que o público presente não se manifestasse para a gente conseguir dar o prosseguimento à nossa sessão. Pessoal, eu já solicitei que o público não se manifeste, a gente tem um regimento a ser seguido. Tá? Agradeço a colaboração de todos. Espero que todos compreendam. É só uma questão regimental, pessoal. Gostaria da colaboração de todos para a gente prosseguir a nossa sessão de hoje. Solicito ao vereador Valtir Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 18 de 2022, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 18 de 2022. Moções. Número 33 de 2022, de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Delcy Aparecida Housing Christ, ocorrido no dia 13 de junho de 2022, aos 81 anos de idade, em decorrência de infarto. Senhora Delcy nasceu em Caçador, Santa Catarina, em 10 de outubro de 1940. Morou em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e veio morar em Porto União em 1959, decidindo cedo a profissão que seguiria. Foi professora em diversas escolas e faculdades, Colégio Santos Anjos, Cid Gonzaga, FAF, hoje Unispar, onde chegou a ser vice-diretora e, posteriormente, diretora. Uniguaçu, Uniuve, na cidade, e Unioesc, na cidade de Joaçaba. Senhora Delcy fez inúmeros trabalhos em prol da população União Vitoriense. Foi membro fundadora da Rede Feminina de Combate ao Câncer e homenageada como presidente de honra da instituição. Em 2019, recebeu a comenda Pinhão do Vale, honraria recebida da Academia de Letras do Vale do Iguaçu, do casamento
do casamento com o Dr. Jairo, em memória, foi por 52 anos. Deixou 3 filhos, Cristiane, Felipe e Caroline, e 6 netos, Matias, Lucas, Gabriela, Beatriz, Luísa, e Manuela. A Câmara de União da Vitória reconhece toda a dedicação e importância ao município, manifestando profundo pesar e condolências à família enlutada. A mesa diretora acolhe a moção de número 33 de 2022. Número 34 de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Clarice Manfroni, falecida aos 97 anos. Senhora Clarice era natural de São Mateus do Sul, nasceu em 3 de janeiro de 1925, casou-se com o senhor Aníbal Manfroni, quando passou a residir em União da Vitória. Desenvolveu diversos trabalhos para o bem da população união vitoriense, participou da primeira diretoria de fundação junto à Pedra Fundamental da Maternidade, a PMI, de União da Vitória, fundou ali a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Porto União da Vitória, da qual foi a primeira presidente. Junto ao seu marido Aníbal, foram fundadores do Lions Clube de Porto União da Vitória. Quando o senhor Aníbal foi o primeiro presidente, administrou a indústria de bebidas e comércio Manfroni, S.A., e veio a afastar-se somente em 1983 por ocasião das enchentes. Mudou-se para Guaratuba, onde residiu muitos anos. Voltou a morar em Porto União, onde residiu por muitos anos com seu filho, Dr. Luiz Antônio Manfroni, renomado ginecologista obstetra do município. Senhora Clarice faleceu em 10 de junho de 2022, deixando 4 filhos, Regiane, Índia Oara, Luiz Antônio e Carlos Roberto, e 14 netos, Manuela, Samanta, Daniele, Denise, Fernanda, Alexandre, Ricardo, Flávia, Eloane, Maria Luísa, Roberta, Francisco, Nelson e Rafaela, e ainda 12 bisnetos. A Câmara Municipal de União da Vitória reconhece o serviço prestado à comunidade União Vitoriense e presta condolência à família enlutada. A mesa diretora acolhe a moção de número 34 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Novamente, boa noite a todos. Eu quero pedir desculpa para as pessoas que vieram aqui hoje, que eu ia ter um requerimento que eu ia fazer, mas eu esqueci que tinha a votação da lei orçamentária, e quando tem esse tipo de votação, todos os requerimentos não pode ter mais nada para ser votado. Então, assim, o requerimento está pronto aqui, gente, tá? Eu mostrei, inclusive, para o doutor Pedroso ali, ele leu o meu requerimento, eu falei e ia cumprir com a minha palavra, mas eu esqueci desse detalhe, né? Então, assim, eu quero pedir desculpa para vocês, o requerimento está pronto, eu vou protocolar esse requerimento já para a semana que vem, para que seja votado aqui no plenário da Câmara. Então, eu quero pedir desculpa aos ferroviários que aqui vieram hoje, né? Pedir para que comparecesse. Então, eu quero pedir desculpa. Não vai ser votado hoje por esse detalhe dessa lei que tem que ser votada única e exclusivamente, tá bom? Então, eu quero só pedir desculpa a vocês que vieram aqui, tá bom? Muito obrigado e boa noite, senhor presidente. A palavra continua em aberto. Com a palavra, vereador Alex Anastácio. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, falada e escrita, aos que nos acompanham em casa, aos que se encontram aqui, famílias do ferroviário, cumprimentar o presidente da CAUVA, enfim, a todos. Muito boa noite. Quero, primeiramente, me dirigir à Adriana. Ao falar do CRAS, eu tenho aí
um certo espaço para falar dessa política, porque eu também sou assistente social. E é importante essa secretaria dentro do nosso município, o quanto que contribui, principalmente nesse momento que nós passamos de pandemia e agora pós-pandemia. Quantas famílias vulneráveis que ali passam, que precisam ser atendidas e que, acima de tudo, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Isso é o principal e ideal que precisa ser feito dentro dessa secretaria. E quero me dirigir às famílias do ferroviário, a qual algumas já me procuraram, conversamos pessoalmente, e até mesmo peço desculpas por não poder estar no sábado, até porque já tinha um compromisso, mas estive buscando informação da fala que aconteceu no sábado. Vale ressaltar que esse imóvel ele foi doado desde o ano 2014 e 2015. Né? Eu entendo perfeitamente que nós estamos falando de famílias, de vidas que ali estão e que simplesmente não tem que amanhã já tem que sair do local por questão que entra num leilão. Né? Até mesmo foi aprovado por um conselho do fundo. Né? Eu fui até a prefeitura para buscar mais informação referente a esse caso, conversei com o executivo, tentei entender a situação, né? Porque eu vejo assim, algo tem que ser feito. Nós estamos com um fundão que pode vir o Papa, quem for para falar nessa tribuna, que não tem o que fazer. O que não podemos fazer é usar isso de palanque eleitoral, ou usar essas famílias que ali estão para querer se eleger na próxima eleição. Nós temos que discutir e fazer com que algo seja feito, né, porque o fundão está estourado. Mas não é por isso que as famílias do ferroviário não têm que ser assistidas, que têm que ser ouvidas. Né? Então, se é uma situação que foi passado um imóvel desde o ano de 2014 e 2015, que é aprovado pelo Conselho de Fundo, por que não foi feito isso nessa gestão? Por que não foi olhado isso no ano de 2014 e 2015? E agora simplesmente querem colocar a situação do ferroviário ser vendida? Não. Então, por isso que precisa sentar com pessoas técnicas que possam discutir da melhor forma possível e não, sim, reunir e colocar assunto dentro de política. Nós estamos falando de famílias que estão ali e que precisam de alguma informação. O executivo está de portas abertas. Eu fui atrás do prefeito para conversar sobre isso. Nós precisamos achar alguma forma. Mas não é por isso que o presidente, que é, como o vereador mencionou, presidente do magistério e também faz parte da Associação do Ferroviário. Então, a gente precisa discutir de uma forma calorosa e que isso foi discutido desde o ano 2014 e 2015. Então, eu fico, como vereador, à disposição de vocês para a gente discutir, né, com todas as famílias, sentar, né, como pessoas de respeito e, acima de tudo, tentar achar alguma solução. Agora, não é simplesmente a gente achar que o ferroviário amanhã está vendido. Não, a gente tem que seguir o que está no papel. Né? Eu entendo isso. Enfim, senhor presidente, eu te dou atenção depois, tá, para respeitar a esta casa. Obrigado, senhor presidente. Seria isso, eu fico à disposição de todos. Com a palavra, vereador Anderson Cardoso. Boa noite a todos mais uma vez. Então, só para deixar bem claro, né, se às vezes não me expressei de forma correta, realmente esse imóvel foi doado em 2014, 2015 e o restante em 2018. Ele foi aprovado pelo Conselho do Fundo, como foi falado aí, a Câmara de Vereadores aprovou a lei e hoje o proprietário do imóvel é o fundo. Então, recentemente, o comodato que existia foi declarado nulo e confirmado pelas duas instâncias da Justiça, por entender que não havia interesse público vinculado. O que se pretende saber é onde foram utilizados os valores que lá arrecadam, seja alocando vaga de carros ou moradores do prédio em frente, seja através de mensalidades pagas por alunos e demais valores que lá arrecadam. Então, quando eu falo da assinatura que teve, pessoal, por isso que eu digo, vocês têm que realmente se atentar a documentos. A documentos, não adianta às vezes a gente falar aqui. E existe uma ata da reunião do Conselho do Funprev falando sobre o terreno e a avaliação. E quando eu questionei, eu trabalho com a verdade. E eu tenho aqui o documento onde tem a assinatura, né, que eu falo aqui do Márcio, e eu posso mostrar para vocês. Então,
como o vereador colocou, eu também me coloco à disposição de todos para sentar, para achar uma solução, né, e buscar ajudar de alguma forma. Como o vereador colocou, vereador, concordo, né, a respeito das famílias, não é bem assim de uma hora para outra, né? A gente está lidando realmente com vidas aí e pessoas ali, né, trabalhadores, que precisam realmente ser ouvidos. E como o meu amigo Ledemilson quis comentar ali, mas infelizmente aqui no plenário não pode por causa do regimento, mas a gente se coloca à disposição de sentar, de fazer outras reuniões e buscar, né, uma solução para frente aí. Então, só queria deixar aqui isso para todos vocês aí, amigos e familiares, que a gente está, eu, no caso, estou à disposição para ajudar de alguma forma. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Thaís Biberbach. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a todas e a todos que estão aqui assistindo. Eu vi o Polaco aqui. Boa noite, Polaco. Boa noite a outras famílias da Vila Ferroviária. Eu estive presente numa reunião da Vila Ferroviária já há algumas semanas, né, para discutir outra situação. Daí a gente colocou a situação da vila, a situação ali do ferroviário também. E uma coisa que eu pude conversar com o Polaco uma vez, com o Edmilson, desculpa, né, quando a gente pôde conversar com um pouco mais de calma. E dentro do movimento social que eu aprendi ao longo de quase 10 anos é que a gente precisa se organizar. Não adianta querer se organizar quando a coisa estourou. Essa questão ali do campo do ferroviário, o comodato, a prefeitura conseguiu derrubar ano passado, gente. Ano passado. Esse leilão está marcado para daqui a algumas semanas, né? Daí agora organizam uma reunião no sábado, né? Querendo resolver. Gente, já tinha que estar organizado. E é importante colocar sim aqui, né? Qual que é o posicionamento do presidente do Sindicato do Magistério? Né? Tem cópia das atas, tanto que a gente protocolou o pedido de CPI, né, sobre o FUNPREV. Nós protocolamos, os servidores apresentaram um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas, né, pedindo para que a CPI seja aberta. E dentro, né, dessa documentação tem a cópia de todas as atas desde o início do Conselho do Fundo. Né? E uma dessas atas, né, que a gente tem aqui de 2018 e há outras, é falando sobre a avaliação e venda dos terrenos doados ao fundo. E tem a assinatura do presidente do Sindicato do Magistério. Né? Então, é importante colocar isso, porque é bonito jogar para as duas torcidas, né? Daí jogar também contra vereadores. Já tinha que estar organizado. Por favor, aos moradores, eu peço, cobrem mesmo de quem está à frente ali, né? De quem é presidente. Não me interrompa, não me interrompa. Eu peço que conste em ata. Eu peço que conste em ata que o senhor Nelson Pedroso está me interrompendo. O senhor respeita o regimento interno. Né? Quando a gente traz as questões aqui da documentação, a gente não está inventando. Então, aos moradores ali da vila, quem frequenta também o estádio do ferroviário, por favor, cobrem de quem está à frente, de quem está presidindo, o porquê não se organizaram antes. Porque faltam algumas semanas. Isso que é uma parte, vereador. Vale só ressaltar, vereadora, que desde 2014 e 2015 não foi escolhido o ferroviário da noite para o dia. Então, se isso aconteceu em 2014 e 2015, algumas famílias que ali estavam, ou aquelas que participavam dessa associação, aprovaram e deram ok para colocar o ferroviário. E por que não fizeram isso? Por que não fizeram isso e colocaram a par vocês, famílias que ali moram? Gente, está em uma ata. É só pegar a ata deste ano e tem assinatura. Então, é isso que eu digo, nobre vereadora. Agora a situação está aí, precisa ser resolvida, e não vai ser nós, vereadores, que temos que resolver. E sim, o Executivo, tratando com elo, diálogo e trabalho com a associação que 2014 2015 colocou e deu o aval para se colocar o ferroviário em venda e que hoje é a realidade. Obrigado. Não, é só colocar novamente, né? Porque se há um representante, né, que é presidente do sindicato e também é representante dos ferroviários, questionem ele por que ele não repassou todas essas informações, porque a gente passou a mesma coisa com a reforma da Previdência aqui, que muitos servidores municipais vieram questionar a gente sobre a reforma da Previdência, sendo que os sindicatos participaram de todas as reuniões sobre a reforma
e não passaram nada aos servidores a tempo. Né? Daí, depois que a gente começou a questionar isso, que os sindicatos tinham o anteprojeto em mão e não repassaram, daí começaram as manifestações mais em cima da hora. Né? Então, é para colocar isso. Essa questão do leilão é prefeitura, ferroviário e judiciário. Não tem nada a ver com a Câmara de Vereadores. Boa noite. Já deu. A palavra está em aberto, a nobre vereadora, o tempo era dela, e ela já abriu mão da palavra. A palavra está aberta nesse momento para o vereador que desejar dela fazer uso. Com a palavra, vereador Valdecir Rático. Boa noite a todos. Acompanhando aí todas essas discussões e com todo respeito ao todo o pessoal que tem uma ligação ali com o ferroviário, a gente sabe que isso tira a paz das pessoas, é algo muito sério, né? Esse terreno, ele era da prefeitura, ali fazia parte, passou numa votação na Câmara de Vereadores para o fundo, agora o terreno ele é do fundo, e quando passou essa votação, estava presente os representantes dos sindicatos aqui na Câmara de Vereadores, tudo, e o terreno ficou de propriedade do fundo. Tinha um comodato que foi feito também, né, dando ali cessão de uso para ali no ferroviário, e o terreno volta para a prefeitura, e a prefeitura ela coloca no leilão e o dinheiro com certeza será revertido para o fundo. Nós tivemos aqui votação a respeito da questão do fundo, onde representante do sindicato, inclusive, com manifesto dos funcionários, solicitando que fosse tomado providências pela prefeitura para pagar o fundo, devido que eles possam não receber suas aposentadorias, seus salários futuramente. Membros do sindicato, o presidente do sindicato usou a tribuna e disse que foi doado terra para o fundo e que os funcionários não poderiam receber cada um caminhão de terra, eles queriam dinheiro, e que era para a prefeitura tomar uma atitude porque eles não queriam a terra, eles queriam o dinheiro. O terreno do ferroviário, que foi doado para o fundo, com o aval dos sindicatos, dos servidores, decidiu-se que ia ser colocado no leilão, porque precisa fazer o aporte do fundo de previdência dos funcionários. Como a vereadora Thaís falou, o vereador Alex, nós temos que saber a posição do representante, porque horas está falando que os funcionários não podem receber terra, e horas está falando que não pode vender o ferroviário, que ele estava a par de tudo isso que estava acontecendo. Então, tem que deixar muito bem claro que o executivo ele está fazendo o papel dele. A Câmara de Vereadores, embora essa discussão foi chamada aqui para dentro, ela não vai passar aqui pela Câmara de Vereadores. Nós podemos fazer o requerimento, podemos fazer, só que é questão executivo, ferroviário, fundo e justiça. Então, é muito fácil eu pegar, mandar um áudio falando e convocando vocês para mim jogar para a torcida, dizer, olha, amigos do ferroviário, eu, os outros não. Mas não é uma verdade isso que está acontecendo. Nenhum vereador tem algo a se fazer. Quando foi doado o terreno do ferroviário para o fundo, não teve um manifesto do representante, porque precisava pagar o fundo. Agora, vende-se o terreno do fundo, porque o mesmo fala que os funcionários não podem receber terra, e daí a manifestação. Eu me coloco no lugar
dos usuários do ferroviário. E também me proponho a ajudar. E a outra questão que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, foi falado ali na tribuna pelo vereador que aqui na Câmara foi votado lei inconstitucional. Aqui não foi votado nenhuma lei constitucional, porque tudo que é votado ou é constitucional ou inconstitucional. A questão que o nobre vereador que joga para a torcida, ele mente, porque ele já apresentou 5 projetos inconstitucional, não passou porque era inconstitucional, e o mesmo votou no mesmo projeto inconstitucional dele, dizendo que não valia o projeto, porque joga para a torcida e quer jogar os vereadores tudo contra, dizendo que nós somos contra isso ou aquilo. E não é uma verdade. Nós temos que colocar os pingos nos i e deixar bem claro. Jogar para a torcida é uma coisa, agora a verdade é outra história. Então, busquem a verdade e o que a Câmara puder fazer, eu tenho certeza que nós vamos estar junto com vocês, moradores, usuários. Eu sou desportista e sei o valor que é você ter o espaço ali sagrado de você ir nos finais de semana e usar. Mas podem contar com todos os vereadores, porque eu não quero chegar a levantar uma bandeira e dizer que os demais são puxa disso, daquilo, que são base, que não sei o quê. Nós somos pelo certo. E o certo vai prevalecer. Parabéns pela mobilização de vocês, estão ali lutando pelo direito, e conte com a gente. Mas não coloque na cabeça que muita coisa que está sendo falado, mandado áudio, que vereador não conhece o regimento interno, porque aqui tem vereadores escolhidos por toda a cidade, toda a população. E nós não podemos desmerecer ninguém. E o regimento interno é uma obrigação de cada vereador saber. Agora, você jogar para a torcida de algo que não vai ser resolvido na Câmara, fazer vocês virem aqui na Câmara para dizer que está fazendo algo que não vai resolver aqui, eu acho que é incoerente. E parabéns pela humildade de você pedir desculpa para eles de algo que você chamou e não era o lugar aqui. Mas sejam sempre bem-vindos. Muitos assuntos são falados aqui na sessão. Nobre vereador, seu tempo expirou. E vocês estão convidados a sempre participar e contem com a gente. Obrigado, senhor presidente. Eu deixo à disposição a palavra a quem quiser fazer uso. Com a palavra, vereador Ednilson Godoy. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente que nos acompanha de casa. Registrar aqui na Palavra Livre que também fui convidado a participar da reunião no sábado, no ferroviário. Não pude estar presente porque estava em viagem. Até comentei com o senhor Oswaldo Tzig, e ele sabe da realidade da viagem, até porque era com a equipe de bocha feminina de União da Vitória, que representa a cidade, que esteve no Paranaense, em Pato Branco, no qual eu estou de técnico desta equipe. E as demais pessoas que também me mandaram mensagens falando sobre a referida reunião, eu também justifiquei a minha ausência. Faço parte de um grupo que usa o ferroviário, como aqui citei, que são o pessoal da bocha. Tenho uma gratidão imensa pela pessoa do senhor Oswaldo Tzig, que, estando ali cuidando do ferroviário, foi uma das pessoas que abriu as portas para o programa paralímpico. Na época, nós não tínhamos um local para treinamento, e ele abriu o espaço ali para o programa paralímpico treinar com as pessoas com deficiência. Mas o que eu quero colocar é que a gente tem usado, aqui dentro desta Casa de Lei, de coerência, de responsabilidade e diálogo. Quando entrou o projeto da reforma da Previdência aqui, o meu nome esteve rodando em grupos de WhatsApp, em grupos de redes sociais aí, de servidores públicos, dizendo que eu votaria contrário aos servidores públicos. Isso antes do projeto entrar na Casa de Leis. E isso me entristece, porque quando coloquei o meu nome para ser representante da população de União da Vitória, é para trabalhar com a verdade, é para trabalhar com responsabilidade, é sem mentir para as pessoas.
E eu não falo mal e nunca falei nesse 1 ano e meio, ou citei o nome de qualquer colega vereador aqui em falácias e falsidade. E nem usei de redes sociais para desfazer o trabalho de qualquer colega meu. Eu respeito todo mundo. E não vou usar dessa forma de política enquanto não fizerem isso comigo. Mas eu fico triste, porque sempre que há um projeto, alguma coisa que é de complexidade, o meu nome acaba surgindo, dizendo que eu vou ser contrário, que eu sou contra isso, contra isso, aquilo. E hoje, quando eu recebi uma mensagem do seu Oswaldo, eu falei para ele, seu Oswaldo, o que estiver no meu alcance enquanto legislador, estiver em termos legais, jurídicos, e eu puder contribuir de forma positiva, o senhor pode contar comigo. Só que esse processo não está tramitando aqui dentro da Casa de Leis. Esse processo já está no Executivo, já está com a Justiça, já está com o Fundo. E, infelizmente, há um leilão já programado, né? Como foi colocado, dia 5 de julho, de forma online. Então, o que cabe a nós é buscar entender esse processo. O que pode ser feito, se há uma possibilidade. E se não há, infelizmente, eu não tenho como mudar uma situação que em 2014, 2015, foi assinado e foi concordado. Eu não estava vereador naquele momento. Eu estou vereador agora. E o que tiver ao meu alcance, eu estou à disposição, como sempre me coloquei as pessoas que me procuraram. Só que se tiver que dizer não, eu vou dizer não. Eu prefiro dizer um não que gere discussão do que um sim que nunca vai acontecer. Porque se eu dizer um sim para vocês, uma coisa que não é da minha capacidade de resolver para vocês, eu vou estar mentindo para vocês. Mas se for um sim, que há uma possibilidade que os 13 vereadores consigam reverter a situação, eu estou à disposição. Seria isso, boa noite. A palavra está em aberto. Então, antes de finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer a presença e a explanação da senhora Adriana Aparecida a respeito do CRAS do município de União da Vitória. E também gostaria de agradecer a presença dos alunos do CEBJA que estão acompanhando a nossa sessão no dia de hoje. Gostaria de, mais uma vez, de salientar a respeito da nossa sessão hoje ter sido votado apenas um projeto no dia de hoje, através do nosso regimento interno, quando é votado as diretrizes orçamentárias, tem que ser uma votação exclusiva para esse tema do orçamento. Então, fica aqui só um motivo, por isso, de um único projeto colocado em votação no dia de hoje. Gostaria também de me dirigir a todos os ferroviários aqui presentes e estão passando por essa situação. Tivemos diversos assuntos e projetos polêmicos aqui na Câmara de Vereadores, desde o início da nossa legislatura, e sempre demos a voz a todos os envolvidos. Tá ok? Então, a Câmara de Vereadores é a casa do povo, né? Eu só gostaria que vocês entendessem que nós estamos aqui, também temos um regimento a ser seguido, mas deixo à disposição a Câmara de Vereadores. Se vocês quiserem conversar com os vereadores, a gente pode estar agendando um horário que seja do interesse tanto dos ferroviários como dos vereadores, para estarmos aqui debatendo a respeito do assunto. Se quiserem fazer uso da tribuna popular, fiquem à vontade também em fazer a solicitação através da associação, né, dos ferroviários. Embora essa situação já não está mais tramitando aqui na Câmara de Vereadores, ela está em outra esfera, judiciário, junto com o Executivo, mas, como alguns vereadores falaram, a gente está à disposição para dar voz para vocês também e poder estar colaborando de alguma maneira que seja ainda possível, né, dentro dessa casa.
né? Então, só gostaria que todos entendessem. Às vezes, alguns gostariam de falar durante a sessão, é só questão regimental mesmo, mas saibam que a gente está à disposição de todos para nós nos organizarmos e estar dando voz a vocês também a respeito desse assunto que a gente compreende que é muito delicado. Tá ok? Fica aqui só o nosso registro, né, que a gente está realmente de portas abertas a todos vocês. A gente conhece, né, toda a história dos ferroviários aqui no nosso município de União da Vitória. Eu, particularmente, como professor educador físico, também sei a história do nosso esporte local, que foi concretizado ao longo de todos esses anos lá naquele local. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. A próxima reunião ordinária será no dia 27 de junho de 2022, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.